Se esse conhecimento chegou até você agora, isso não aconteceu por acaso. Existe um motivo por trás disso. Há milhares de anos, um nome ficou marcado em diferentes culturas como alguém que entendia a mente humana de uma forma que ninguém mais compreendia. Esse nome era Hermes Trismegisto. Os textos atribuídos a ele não falavam apenas sobre filosofia ou espiritualidade. Eles descreviam como a realidade funciona e como a mente influencia tudo ao redor, inclusive aquilo que você chama de dinheiro. Por muito tempo, esse tipo de conhecimento ficou escondido. Não porque era falso, mas justamente porque era poderoso demais. Quando esses escritos reapareceram durante o Renascimento, eles chamaram tanta atenção que chegaram a interromper estudos considerados mais importantes na época. Isso aconteceu porque o que estava ali não era teoria comum, era uma forma diferente de enxergar a realidade, uma forma que colocava você no centro de tudo o que acontece na sua vida. Agora pensa comigo. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ganhar dinheiro, melhorar de vida e ter mais liberdade, mas mesmo assim continuam presas nos mesmos resultados. Trabalham mais, se esforçam mais, mas parece que nada realmente muda. E isso não acontece por falta de capacidade. Acontece porque elas estão tentando resolver o problema do lado de fora, quando na verdade tudo começa do lado de dentro. Hermes já explicava isso de uma forma simples. Aquilo que você vê no mundo é apenas um reflexo do que acontece dentro da sua mente. Ou seja, o dinheiro que entra na sua vida, as oportunidades que aparecem e até os problemas que se repetem, tudo isso tem relação direta com o tipo de pensamento e estado interno que você mantém todos os dias. E é exatamente aqui que entra o ponto principal desse vídeo. Existe uma técnica mental, ensinada há muito tempo, que permite você mudar esse estado interno de forma consciente. Não é algo complicado nem algo que depende de sorte. É um processo direto que qualquer pessoa pode aprender e aplicar. E quando você entende como isso funciona, você começa a perceber que a realidade não é algo fixo. Ela responde a você o tempo todo. Fica até o final, porque o que você vai ver aqui não é apenas uma explicação. É um caminho prático que pode mudar a forma como você pensa, age e, principalmente, os resultados que você começa a ter na sua vida. Agora, para entender essa técnica de verdade, você precisa primeiro enxergar algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que a mente é apenas uma consequência do corpo, como se os pensamentos fossem apenas um resultado do cérebro funcionando. Mas Hermes ensinava o contrário. A mente não é criada pela matéria. A matéria é que responde à mente. Isso pode parecer estranho no começo, mas pensa de forma simples. Antes de qualquer ação acontecer, ela precisa existir como pensamento. Antes de você tomar uma decisão, agir ou até falar alguma coisa, aquilo já passou pela sua mente. Ou seja, tudo começa dentro de você. Agora leva isso para um nível maior. Se tudo começa na mente, então a forma como você pensa e sente define o tipo de realidade que você vive. E é exatamente aqui que entra o erro que mantém a maioria das pessoas presa. Elas acreditam que precisam primeiro ter dinheiro para depois se sentirem seguras, confiantes ou tranquilas. Mas o que Hermes ensinava é o oposto. Você precisa primeiro desenvolver esse estado interno, porque é ele que permite que as oportunidades apareçam e sejam aproveitadas. A realidade não funciona como algo separado de você. Ela reage ao que você emite o tempo todo. Se você vive em um estado constante de preocupação, medo ou escassez, suas decisões vão refletir isso. Você evita riscos, pensa pequeno, não enxerga possibilidades e, como consequência, os resultados continuam limitados. Agora, quando o seu estado interno muda, tudo começa a se ajustar. Você passa a enxergar caminhos que antes não via, toma decisões diferentes, se posiciona de outra forma. E isso não acontece porque o mundo mudou de repente. Acontece porque você mudou a forma como interage com ele. Hermes descrevia isso como um princípio simples. O que está dentro molda o que está fora. E quando você entende isso de verdade, para de tentar controlar tudo ao seu redor e começa a focar na única coisa que realmente está sob seu controle: o seu próprio estado mental.
Agora que você entendeu que tudo começa dentro da mente, fica mais fácil perceber por que tanta gente continua presa nos mesmos resultados. O problema não está no mundo nem nas oportunidades. Está na forma como a pessoa pensa todos os dias. Existe um padrão invisível que controla isso, e esse padrão é o que mantém você em um estado de escassez sem perceber. Desde cedo, a maioria das pessoas aprende a viver em modo de sobrevivência. Aprende a ter medo de perder, medo de arriscar, medo de errar. Com o tempo, isso vira um hábito. A mente passa a funcionar no automático, sempre esperando o pior, sempre tentando se proteger. E esse tipo de pensamento constante cria um tipo de filtro. Você começa a enxergar a realidade de forma limitada, mesmo sem perceber. Esse filtro faz com que você ignore oportunidades, duvide de si mesmo e até rejeite coisas que poderiam mudar sua vida. Não porque você não quer melhorar, mas porque, no fundo, a sua mente ainda está programada para se manter segura dentro do que já é conhecido. E o problema é que o seguro quase sempre é exatamente o que te mantém no mesmo lugar. Hermes explicava que esse estado mental funciona como um tipo de frequência. Não é algo que você vê, mas é algo que você emite o tempo todo através dos seus pensamentos e emoções. E essa frequência influencia diretamente a forma como você age, como decide e como responde às situações. Quando essa frequência está baseada na escassez, tudo fica mais difícil. Você se sente travado, cansado, sem direção. As ideias não fluem, a motivação some e até quando aparece uma oportunidade, você não consegue agir com clareza. É como se sempre existisse algo puxando você de volta para o mesmo ponto. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas continua presa, sem entender que o problema nunca foi falta de esforço, mas sim a forma como a mente está operando. Mas se eu te dissesse que existe um manual ancestral, baseado nos conhecimentos de Hermes, que faz com que você aumente essa sua frequência de forma quase imediata, e que, a partir disso, você comece a atrair prosperidade e abundância de maneira natural, sem precisar forçar tudo o tempo inteiro? Esse livro se chama Seu Eu Superior, e ele está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Ele mostra um passo a passo claro, simples e direto que qualquer pessoa consegue seguir para se tornar uma nova versão de si mesma. E, a partir disso, começar a atrair dinheiro de forma inesperada e abundante, desenvolver relacionamentos mais estáveis e duradouros e ainda aumentar a própria energia e vitalidade no dia a dia. Não é algo complicado, nem cheio de teoria difícil. É um processo prático que te ensina exatamente como sair desse padrão de escassez e entrar em um estado onde as coisas começam a fluir. Se você aplicar o que está lá dentro, vai perceber mudanças reais na forma como você pensa, decide e age. E isso, naturalmente, começa a refletir nos resultados que você tem. O acesso está no primeiro comentário fixado. Basta clicar e começar a aplicar. E quando você entende isso de verdade, fica claro porque simplesmente tentar mais nunca foi suficiente. Trabalhar mais, estudar mais ou se esforçar mais não muda esse padrão se o seu estado interno continua o mesmo. Você pode até conseguir pequenos resultados, mas no longo prazo tudo tende a voltar para o mesmo nível. A grande virada acontece quando você percebe isso, quando entende que o problema não está fora, mas na forma como a sua mente foi condicionada. E a partir desse momento, você deixa de lutar contra o mundo e começa a trabalhar naquilo que realmente faz diferença, o seu próprio estado mental. E é exatamente aqui que entra a técnica que Hermes ensinava. Não é algo complicado, nem cheio de regras difíceis. Na verdade, é algo simples, mas que muda completamente a forma como a sua mente funciona quando você aplica do jeito certo. A maioria das pessoas vive com a mente dispersa. Pensamentos vão e voltam o tempo todo, pulando do passado para o futuro, de preocupações para lembranças, sem nenhum controle real. E quando a mente está assim, sem direção, a sua energia também fica espalhada. Você até tenta focar, mas não consegue sustentar isso por muito tempo. Hermes explicava que o poder não está em pensar mais, mas em pensar com direção. É como a luz do sol. Quando ela está espalhada, ela ilumina, mas não transforma nada. Agora, quando você concentra essa mesma luz em um único ponto, ela ganha força suficiente para mudar o que toca.
A mente funciona da mesma forma. A técnica começa com algo muito simples. Por alguns minutos, você para tudo. Sem distração, sem tentar resolver problemas, apenas fecha os olhos e leva toda a sua atenção para um único ponto dentro de você, geralmente na região do peito ou da respiração. Não é para imaginar nada, nem forçar sentimentos. É só observar. No começo, sua mente vai tentar fugir. Pensamentos vão aparecer, você vai se distrair, vai querer parar. Isso é normal. O importante não é impedir os pensamentos, mas não seguir eles. Sempre que perceber que se distraiu, você volta a atenção para o ponto. Sem esforço exagerado, sem frustração. Apenas volta. Esse processo parece simples, mas é exatamente isso que começa a reorganizar a sua mente. Aos poucos, você sai desse estado automático e começa a ter mais controle sobre onde coloca sua atenção. E quando você aprende a manter esse foco, algo começa a mudar. Você começa a perceber com mais clareza, pensa com mais precisão e age com mais segurança. Aquela sensação de confusão diminui, e no lugar surge uma direção mais clara. E é nesse momento que as coisas começam a acontecer de forma diferente, porque quando a sua mente está alinhada, você não reage mais da mesma forma. Suas decisões mudam, sua postura muda, e isso faz com que os resultados também mudem. Não é algo mágico, é consequência direta de um estado interno mais organizado e focado. Quando você começa a praticar esse foco de forma constante, algo diferente começa a acontecer. Não é uma mudança lenta, como aprender algo passo a passo. É mais rápido que isso. Em alguns momentos, você simplesmente entende coisas que antes não faziam sentido, como se uma resposta aparecesse inteira na sua mente, sem esforço. Isso pode acontecer de repente. Uma ideia clara sobre dinheiro, uma decisão que você vinha adiando, um caminho que antes parecia confuso, tudo se organiza de uma vez só. Você não precisa ficar pensando muito, analisando 1000 possibilidades. Você simplesmente sabe o que fazer. Hermes já falava sobre esse tipo de entendimento. Ele não acontece quando a mente está cheia de ruído, preocupação e dúvida. Ele aparece quando existe clareza, quando a sua atenção está estável, sem distração, sem interferência. A maioria das pessoas nunca chega nesse ponto porque vive o tempo todo pensando demais, tentando resolver tudo pela lógica, forçando respostas. Mas quanto mais você força, mais confuso fica, porque esse tipo de clareza não vem da quantidade de pensamento, mas da qualidade da atenção. E quando esse tipo de percepção começa a aparecer, você começa a agir diferente. Você não perde tempo com coisas que não fazem sentido. Você reconhece oportunidades mais rápido, você toma decisões com mais segurança, e isso começa a refletir diretamente nos resultados que você tem. É por isso que algumas pessoas parecem acertar mais do que outras. Não é sorte. É porque elas conseguem perceber o que a maioria não vê, conseguem enxergar o caminho antes dos outros, e esse tipo de percepção não é algo exclusivo, não é um dom raro, é uma habilidade que começa a aparecer quando a sua mente está organizada o suficiente para isso. Quanto mais você pratica, mais isso se fortalece, e chega um ponto em que essa clareza deixa de ser algo raro e passa a ser algo natural. Você começa a viver com mais direção, mais certeza e menos dúvida. E é exatamente aí que a sua realidade começa a mudar de verdade. Porque quando você pensa com clareza, você age com precisão. E quando você age com precisão, os resultados começam a aparecer. E é nesse ponto que a mudança começa a sair de dentro e aparecer na sua vida de forma clara. Porque quando a sua mente está organizada e o seu estado interno está alinhado, a realidade começa a responder de outro jeito. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma como você enxerga e reage a ele mudou completamente. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Situações que antes pareciam difíceis começam a fazer sentido. Decisões que antes geravam dúvida agora são tomadas com mais segurança. E isso cria um efeito em cadeia. Pequenas mudanças nas suas escolhas começam a gerar resultados diferentes, e esses resultados vão se acumulando. O dinheiro, nesse processo, deixa de ser algo distante ou difícil. Ele começa a aparecer como consequência das decisões que você passa a tomar. Você se posiciona melhor, aproveita mais oportunidades, evita erros que antes eram comuns.
E isso não acontece por sorte. Acontece porque você está operando de um nível diferente de clareza. É importante entender que não é algo instantâneo no sentido de mágica, mas é rápido no sentido de mudança real, porque quando você muda a base, tudo que vem depois se ajusta. Você deixa de repetir os mesmos padrões que te mantinham no mesmo lugar. E com o tempo, você percebe que não está mais tentando ganhar dinheiro da mesma forma que antes. Você não está correndo atrás o tempo todo. Você está criando condições para que ele venha até você. Seja através de ideias melhores, decisões mais inteligentes ou oportunidades que começam a surgir naturalmente. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas nunca chega, porque continuam tentando resolver tudo com esforço externo. Trabalham mais, fazem mais coisas, mas não mudam o que realmente importa. Quando você muda o seu estado interno, o esforço começa a ter direção, e quando o esforço tem direção, ele começa a gerar resultado. É assim que a realidade começa a se reorganizar ao seu redor, não de forma aleatória, mas como consequência direta da forma como você pensa, decide e age todos os dias. E conforme esse processo avança, algo mais profundo começa a mudar dentro de você. A forma como você se enxerga já não é a mesma. Aquela versão antiga que pensava pequeno, que tinha medo de perder, que se limitava antes mesmo de tentar, começa a perder força. Não porque você está lutando contra ela, mas porque ela simplesmente deixa de fazer sentido. Você começa a agir de forma diferente sem precisar se forçar. Suas decisões ficam mais claras, sua postura muda e aos poucos você percebe que já não está mais tentando ter mais dinheiro. Você está se tornando alguém que naturalmente gera valor e atrai oportunidades. E isso muda tudo, porque o foco deixa de ser buscar algo fora e passa a ser fortalecer aquilo que você é por dentro. Mas existe um ponto importante aqui. A maioria das pessoas até entende isso, mas não consegue aplicar de forma consistente. E é exatamente por isso que continuam no mesmo lugar. Falta um caminho claro, um passo a passo que mostre como manter esse estado todos os dias, sem depender de motivação ou esforço constante. E é justamente isso que você encontra no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado. Ele não é apenas um conteúdo para você assistir ou ler, é um guia prático que mostra como aplicar esses princípios no seu dia a dia, de forma simples e direta. Lá dentro, você aprende como alinhar sua mente, sua energia e suas decisões para sair de vez desse padrão de escassez e começar a construir uma realidade onde o dinheiro, as oportunidades e a estabilidade começam a surgir de forma natural. Não como algo forçado, mas como consequência de um estado interno que finalmente está no lugar certo. Se você chegou até aqui, então já percebeu que existe algo diferente nesse processo. Agora é sobre aplicar. Então acessa o primeiro comentário fixado e começa a colocar isso em prática, porque entender é só o começo. O que muda tudo é o que você faz a partir disso.